Olá! Você com certeza já deve ter visto casais se separando por falta de sexo, por falta de dinheiro, por falta de interesse, por traição ou até mesmo porque um bebê nasceu, né? Infelizmente, isso é um retrato real mesmo da nossa sociedade. Mas você já ouviu falar de um casal que se separou por causa de mirtilos? É. E olha, eu vou te falar, parece brincadeira, mas isso acontece. Tem uma jornalista, uma escritora americana, Eve Hodsky, acho que é o sobrenome dela, que vai lançar o livro agora em março no Brasil, mas ela lançou já nos Estados Unidos, fez muito sucesso, é um dos livros mais vendidos, que ela fala sobre os mirtilos. Na realidade, ela fala sobre essa sobrecarga da mulher, né? E é muito interessante porque eu pesquisei um pouco sobre o livro. Meu inglês é super avançado, né, gente? Então eu não consegui ler boa parte do livro, né? Mas o que eu consegui pegar ali do livro dela é que ela conta uma coisa que eu tenho certeza que a maioria das mulheres se identifica. Ela estava dentro do carro acho que ela tem 2 filhos e estava com a cabeça a mil. Ela era advogada, preocupada com a vida, com os relatórios, as crianças no carro, tinha buscado as crianças na escola, estava indo para casa. De repente o marido dela mandou uma mensagem para ela assim: estou surpreso que você esqueceu os mirtilos. Aí ela conta que ela parou o carro, começou a chorar e ficou pensando aonde ela chegou, porque a maioria de nós mulheres, a gente realmente acredita que a gente tem que fazer tudo, né? A gente tem que dar conta de tudo. E é real isso. Às vezes a gente pergunta pra alguém assim, e aí, pra alguma amiga, né? Como é que tá? Você tá bem? Ela, tô aí matando um leão por dia, né? E na realidade, nós mães, né? A gente não mata um leão por dia, a gente mata a floresta inteira num dia, né? E ainda de noite tem que ser a Jane, né? Pra poder se aventurar com o Tarzan. E durante muito tempo a gente tem isso na cabeça, né? A gente acha que a gente tem que, nossa, mesmo que você não seja dona de casa, que você trabalha fora, você acha que você tem que fazer tudo, você acha que tem que chegar em casa, você tem que arrumar a casa, você acha que você ainda tem que cuidar de tudo, né? De você, do marido, dos filhos, da casa, da empresa, a gente põe tudo nas costas, né? E o livro dela é muito interessante, porque assim, as partes que eu vi, porque ela relata isso mesmo, né? Por que nós, mulheres, a gente pega tudo pra gente. E ela fala uma questão que, inclusive, eu já falei aqui, que saiu uma pesquisa do IBGE do ano de 2018, falando que os homens ainda não participam das atividades domésticas. E isso foi o motivo, inclusive, dela realmente escrever esse livro, né? Por que os homens não participam? Mas existem homens que realmente não gostam, né? E deveriam ter como exemplo Steve Jobs, né? Que eu já falei, que ele gostava de lavar vasilhas, isso era terapêutico, isso era meditativo para ele. Ajudava a organizar e ordenar as prioridades. Por isso que é importante fazer as atividades domésticas. Mas também tem muitas mulheres que não delegam, né? Que tem esse medo de delegar, de terceirizar, né? A gente sempre acha que a gente faz melhor, que o nosso jeito é o melhor. A gente é assim até na relação com os filhos, né? A gente vai sair de casa, a gente passa um relatório pro pai, né? Faz isso, é assim que ele gosta. Às vezes, realmente a gente pode ter até um sensorial melhor e realmente, assim, saber mais sobre os filhos. Mas, na real, cada um tem um jeito, né, de viver a vida, cada um tem um jeito de cuidar da casa, cada um tem um jeito de educar os filhos e tá tudo bem, né? Não existe o jeito mais certo, o melhor jeito. E é engraçado que quando eu vi esse livro, quando eu li algumas coisas do livro dessa escritora, eu me vi muitas vezes assim, diante de situações em que eu abraçava tudo. Eu nunca cheguei nesse extremo e graças a Deus Gedeon nunca falou assim que eu esqueci do mirtilo, porque se eu falasse isso, se ele falasse que eu esqueci do mirtilo, né? Tchau e benção, porque, né, gente, me poupe. Mas eu acho que isso vem muito da construção da nossa relação, né? Por isso que eu falo muito da comunicação. A mulher, ela tem essa dificuldade ainda de comunicar o que ela quer de verdade, comunicar, olha, eu não tô bem hoje, tô cansada, dá pra você fazer isso?
E a gente tem que abraçar o mundo mesmo. Delegar, terceirizar é importante. E é engraçado também, tem o outro lado da gente poder fazer as atividades domésticas, é que a gente acha que assim, eu não tenho que fazer isso, eu pago empregada, eu pago diarista, não vou me submeter a isso. Como se isso fosse uma coisa ruim. E não tem nada a ver, né? Você fazer uma atividade doméstica e junto com o seu marido, isso não te faz menor ou maior, não existe isso, né? A questão é você juntos fazerem um trabalho. E é muito legal, inclusive, por os filhos, né? Aqui em casa, como todo mundo faz serviço de casa. Os meninos, eles já gostam. Então, a gente às vezes vai na casa de alguém ou vai em algum lugar. E aí tá sujo, por exemplo, eles dizem, mamãe, cadê o pano para limpar aqui? Né? Eles já vão tendo essa noção. Porque independente de você ter alguém, de você terceirizar ou delegar o serviço doméstico, é muito importante você saber fazer. E é tão sério isso. Eu tenho uma amiga que quando ela casou, a vida inteira ela foi criada com empregado e tudo, e ela não foi criada realmente para poder fazer as coisas. E quando ela casou, eu lembro que a mãe dela, no primeiro mês, ela ia na casa dela para poder ajudar ela a arrumar o armário, a colocar as roupas no armário, porque ela não sabia fazer isso. Né? E eu lembro que a mãe dela falou assim, nossa, como eu me arrependo de não ter ensinado isso para minha filha. Porque não tem problema, tá tudo bem que você não sabe, que você não ensinou, não é isso, mas a gente tem que saber fazer as coisas, né? Porque uma hora, às vezes a gente não vai ter empregado, uma hora você vai estar numa situação em que você vai ter que se virar. E é importante também pra gente até entender a questão da organização, né? E aqui em casa, graças a Deus, o Gedeon participa muito, eu não tenho esse problema de mirtilo, mas eu realmente acho que a gente carrega muito isso. Eu acho que isso vem muito das nossas crenças, né? As mulheres carregam muitas crenças limitantes, muitas. A gente vem é uma questão muito cultural, né? E a gente precisa trabalhar isso todos os dias, todos os dias. Eu tenho que ter o quê? Foi antes dos meninos entrarem de férias o ano passado. Teve um dia que eu tava arrumando casa e os meninos já acostumaram, a gente arruma todo mundo junto, eles pedem o pano para poder limpar os espelhos, é mal bonitinho. Mas teve um dia que o Gedeon não estava, ele estava sentado no sofá, com aquela típica cena, né, do homem esparramado no sofá com o celular na mão. Mas foi porque foi um dia que eu fui arrumar a casa assim, bem superficialmente, os meninos estavam juntos, eu realmente não precisava dele. Só que os meninos começaram a brincar com água, né, gente? Os meninos brincando com água é uma loucura. E aí tava me incomodando naquele momento ali, porque a gente tinha tempo, a gente ia sair. E aí eu virei e falei assim, Gedeon! Claro que daquele jeito. Será que você não pode ajudar os meninos, não sei o quê? E ele falou assim, amor, você não me falou nada que precisava que eu ficasse com eles, nem nada. E aí eu vi, né, essa questão da gente falta comunicar, né? Às vezes a gente esquece, a gente fica muito no automático. E a gente pensa assim, eu dou conta de fazer sozinha. Eu lembro que quando eu casei, eu participei de um desses encontros, assim, de casais. E uma mãe, uma senhora, ela já devia ter uns 60 anos mais ou menos, ela comentou assim que o maior erro da mulher é ela querer trocar a lâmpada da casa. Quando ela fala assim, não preciso de você, né? Eu lembro que ela brincou que isso não é feminismo. A mulher pode saber fazer tudo, mas ela também tem que ter a sabedoria de deixar com que o homem faça, né? E aí ela falou assim, olha, toda vez que na sua casa tiver algum problema, que você saiba resolver, mas sabe, delega, vira pro seu marido e fala assim, amor, eu sei trocar a lâmpada, mas eu acho que você troca tão bem, você podia trocar pra mim, porque você não vai pegar aquela outra função pra você. E quando eu escutei isso, eu achei muito legal e eu adotei isso na minha vida. Então, realmente aqui em casa eu posso saber fazer tudo, mas a gente delega funções para a gente poder não sobrecarregar. E isso é uma coisa tão séria que o maior índice de surto, né, de depressão das mulheres depois que elas ganham, porque quando a gente é só o casal, né, quando não tem a demanda de um filho, que a gente sabe que a demanda de um filho, principalmente no início, é punk, né? É muita coisa que a gente tem que fazer, que é uma rotina nova, né? E antes disso, os casais conseguem lidar com as situações de atividades domésticas muito tranquilo, mas depois que a criança nasce, que o bebê nasce, a mulher fica quase que 24 horas por conta, que é normal. Mas depois, se ela não tem essa ajuda, né? E eu nem gosto de falar ajuda, não, eu falo participação, porque se você habita essa casa, né? Você tem que participar. Se ela não tem essa participação do marido,
ou não só do marido, de quem mora na casa, de quem frequenta a casa, vai sobrecarregar. E aí é por isso que muitas mães ficam muito estressadas, gritam com as crianças, batem nas crianças. Tem um Instagram, eu esqueci o nome agora, que ele fala da disciplina positiva e que ele fala isso, né? Que quando eles defendem a ideia da disciplina positiva, muita gente fala, mas é porque eu tenho muita coisa para fazer, não dá, e na hora que eu vejo eu já gritei, já bati, não sei o quê. Mas é exatamente isso, essa sobrecarga. Sabe esse monte de função que você pega para você, que você abraça? Sabe esse monte de coisa que você quer fazer sozinha? Aprende a delegar, né? E aprende mesmo, de verdade, sem peso, sem medo, sem culpa, sem nada, assim. Eu lembro que antes de eu começar o projeto do Mãe Livre Feliz, né, na realidade eu tenho uma vizinha muito fofa, a Márcia. Ela virou pra mim um dia e falou assim, gente, ela tem 2 filhos. Um faleceu, ele inclusive, ele era síndico aqui do prédio, ele faleceu no acidente de moto. E ele era uma gracinha, o Humberto. E ela tava falando assim comigo, Camila, eu adoro ver você assim com os meninos, a sua forma de ser mãe, porque você é uma mãe tão leve, você é uma mãe, sabe, tão simples, tão... Realmente, as mães hoje em dia são todas estressadas. E eu fui uma mãe assim como você. Eu fui mãe mesmo, dona de casa, eu cuidava das crianças, eu levava elas para a escola, igual você leva e busca. Mas eu era assim também, sabe? Hoje em dia eu vejo as mães muito estressadas, gritando, brigando. O menino às vezes deixa cair um negócio no chão, a mãe pega na mão, bate na mão dele. Ai, menino, não sei o quê. Sabe? E a gente tem que levar a maternidade com essa leveza mesmo, porque senão o mundo vai ficar uma loucura, né? E essa violência toda é desnecessária. E a gente sabe que não é porque a mulher é assim, né? A mulher é muito doce, a mulher ela é realmente tem mais ternura no coração. Mas é porque é muita coisa para fazer, né? E eu lembro que o marido dela já é falecido. Ela falou assim que meu marido falava assim, olha, eu quero que você realmente fique por conta das crianças, eu quero que você cuide, porque para mim mais importante do que qualquer dinheiro, qualquer sucesso, é realmente ver a família em harmonia, a família em paz, eu poder chegar em casa e não ver uma mulher estressada, gritando, e realmente ela viveu muito isso, né? E ela fala, olha, acho muito legal te ver assim, porque para um homem não tem nada melhor mesmo, e não é só, não falando isso no sentido de fazer a vontade do homem, não, porque se isso é bom para ele, isso acaba sendo bom para você, isso acaba sendo bom para a família, e para você é tão bom também se você pensar, fala sério, né, gente, cuidar de criança é bom demais, né, você poder estar ali com os meninos, se divertindo com eles, aprendendo com eles, porque a gente aprende muito, e a gente aprende mesmo. Tem menino tem hora que fala as coisas com a gente que a gente fica até torta, né? Então, é tão legal isso. E quando ela falou isso, me despertou mesmo para esse lado da maternidade que eu vivo. Eu, de verdade, vivo muito, com muita leveza, sempre vivi. Eu nunca me senti neurada, culpada, nada disso, assim. Medo sempre tive, né? Até hoje a gente tem os medos ainda que ficam lá dentro da gente, né? De perder, de andar na rua com ele, essas coisas. Mas culpa zero mesmo, porque eu acho que, eu acho, não sei porquê, eu acho que de tanto que a gente tentou ter filho, né? De tanto que a gente pediu a Deus para ter, eu acho que, sei lá, era um sonho tão grande, era um desejo tão grande, tão forte, e tudo, acho que toda a minha bagagem, tudo aquilo que a gente passou junto, eu e o Gedeon, contribuiu para isso. Mas eu não tô falando isso como exemplo, não, isso não tem nada a ver, eu não erro como todo mundo. O que eu tô falando é assim, a gente tem que passar a olhar por esse lado também, sabe? Porque às vezes a gente acha que o problema é a gente, né? Tem mulher que acha, tem amiga minha que fala, sabe, o problema sou eu. Eu não dou certo. Ai, não, gente, isso não, a gente dá certo, a gente dá muito certo. A gente nasceu para dar certo, não existe isso, eu não dou certo. A gente dá certo, sim. Só que às vezes a gente precisa silenciar, né? Eu acho que não tem nada mais importante do que a gente parar, silenciar, parar de escutar os ruídos, né? Parar de ver rede social. Eu achei tão legal esses dias a entrevista da Sabrina Sato, que ela falou uma coisa que todos nós passamos por isso, né? Assim, de ver, mesmo que você não se compare, vem alguém para te comparar, né? E ela contou que quando a Zoe, né, tava com 9 meses, uma amiga dela foi visitar ela e falou, minha filha com 9 meses já engatinhava e tal, tava pra tudo quanto é lado engatinhando, e a filha dela nem sinal de engatinhar.
E ela falou que olhou para aquela mulher toda sarada, bonitona, e ela ficou pensando assim, nossa, eu não tô sarada, não tô nem transando, né? Porque ela fez uma revelação a respeito disso que foi muito legal, porque ela é um símbolo sexual, né? E Sabrina Sato falar que não tava com vontade de transar, o mundo acaba, né? Mas ela falando sobre isso e falou, e a minha filha ainda não engatinha, e por um certo curto tempo ela viveu essa comparação interna e ela se sentiu muito mal. Mas ela falou que conseguiu trabalhar isso dentro dela, respirou fundo e falou, não, cada um tem o seu tempo, e pensou assim. E realmente, a gente o tempo todo, né, gente, você se tornou mãe, vai vir alguém para falar assim, ai, com quantos meses seu filho andou? Ai, com quantos meses, né? Sim, tem, né? E cabe a gente ter essa inteligência emocional mesmo, de entender que, ok, o meu não, e tá tudo bem, né? A gente não tem que preocupar com o tempo, eles não estão disputando, né? Eu sempre falo do Dr. Rodrigo Carneiro, que ele é um fofo, o Aniela é cliente dele, e ele sempre falou isso com a gente, olha, filho, cada um é de um jeito, assim como nós, ninguém é robô. Então não entra nessa disputa, não entra nessa competição. E eu de verdade nunca entrei. Todos os nossos amigos sabem disso, o pessoal que convive com a gente. Eu lembro que muita gente falava assim, ah, você não está preocupado, você está andando. Não, não, cada um tem o seu tempo, né? E para a vida toda, e não é só quando é bebê, né? Quantas pessoas que a gente conhece que são idosas e que ainda não sabem o seu propósito de vida. Quantas pessoas que têm 20 anos de idade já vivem a vida na intensidade total, vivendo a missão que veio, né? Então, cada um tem seu tempo. É muito importante a gente respeitar a individualidade de cada um, né? Eu acho que isso é tudo, porque esse respeito, essa empatia de entender o outro, que ele não é igual a você e nem tem que ser igual a você. E essas comparações, gente, elas só servem, e às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu não faço esse tipo de comparação, mas provoca, né? Mulher, infelizmente, tem um pouco isso. A gente tem que, por isso que o meu maior desejo é que realmente nós mulheres a gente dê as mãos, a gente se abrace, a gente se promova, porque eu acho que quando o mundo tiver assim, com esse amor das mulheres de verdade, assim, na real, eu acho que muitas coisas ruins vão acabar. Porque a gente precisa mesmo parar de competir, parar de viver esse complexo de Cinderela, gente. Não tem um príncipe que tem que ser conquistado, né? Vamos viver a nossa vida, a nossa missão com amor, né? Com carinho, nos unir. Eu lembro que, olha pra você ver, isso é tão sério. Eu lembro que quando os meninos nasceram, gente, foi super traumático, né? Eu entrei em trabalho de parto com 30 semanas. E eu lembro que, assim, doía muito, tava com muito... Não, eu tive 10 centímetros de dilatação, eu tava tendo contração, eu gritava, berrava. Na realidade, eu tava dentro da sala de parto, normal, a cabecinha do Daniela tava saindo, e aí uma médica abençoada escutou o coraçãozinho do Emanuel e falou assim, olha, esse outro bebê, eu não tô escutando o coraçãozinho dele, a gente precisa correr pro bloco cirúrgico, imagina. E saímos correndo, vírgula, né? Eu tava na maca, mas assim, saiu a equipe toda correndo e eles estavam limpando ainda um bloco, tem que esperar. Foi assim, muito traumático, né? Na hora, um desespero total, eu chorava, o Gedeon chorava, que é a confusão. E aí os meninos nasceram, e eu lembro, né, a inocência que eu falei com a médica assim, mas eles não podem nascer. Ela falou assim, não, mas eles estão nascendo, não é questão de poder ou não, né? Eles estão nascendo. Eu falei, ai meu Deus, é agora, né? E aí quando eu tava, os meninos, né, aí acabei fazendo cesárea e tudo. E aí, olha pra vocês verem, gente, aquele momento todo tumultuado, toda essa confusão. E aí eu lembro que na hora que a médica tava me fechando, que eles ficam mexendo, gente, né? Ela virou, a doutora Júnia, que é a minha obstetra, ela virou pra uma outra médica, eu esqueci o nome dela, que tava junto com ela, falou assim, gente, vê se isso é barriga de mãe de gêmeos, assim, não tem barriga nenhuma essa menina, não sei o quê. Aí eu lembro, eu lá, né, deitada, com um pano, assim, eu olhei pro Gedeon e dei um sorrisinho super malicioso, né? Vê se pode uma mulher que acabou de parir, do jeito que foi, ainda ficar feliz porque a médica falou que ela não tem barriga. Olha, gente, isso é sério, eu tô rindo, mas isso aconteceu. Então, assim, é tão cultural e a gente fica querendo tanta validação com o nosso corpo, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu voltei nela, acho que tinha uns 2 meses que os meninos tinham nascido,
eu tava lá na sala de espera e tinha uma mulher, ela chamava Carol, ela chama, né? Não sei se ela já morreu. Ela tava com barrigão, ela tava com 8 meses, era a segunda filha dela. E aí ela sentou do meu lado e assim, gente, mulher em sala de espera só bate papo, né? E conversando. Aí ela falando da outra filha, falando dessa filha e tal, não sei o que. Ela virou pra mim depois de muito conversar e falou assim: você tá querendo engravidar? Eu falei: não, meus filhos têm 2 meses já, eu não quero engravidar agora não. Ela: quê? Você tem 2 meninos? Como assim, gêmeos? Eu falei: é. Ela falou assim: tem 2 meses que você tem filho. Eu falei: Aí ela virou, aí nisso a doutora Júnia abriu a porta, virou e falou assim: ah lá, a minha adolescente, né? Porque eu tava lá no consultório de calça rasgada. Ela falou assim: vê se pode, calça rasgada, esse corpinho, isso aí, vê se você fala que isso aí realmente é mãe de gêmeos. Não é nunca, né? Aí ela voltou pra dentro da sala e essa Carol falou assim: como assim, você é mãe de gêmeos e tal, não sei o quê. Nossa, que corpo é esse? E começou a falar, né? Porque é um assunto que, querendo ou não, ainda mexe com as mulheres, é o tal do corpo pós-parto, né? E eu falei com ela, porque de verdade eu não fiz nada depois que os meninos nasceram, de esforço, de alimentação, de nada, gente. A minha vida era uma loucura, não tinha tempo de pensar nisso não, né? Eu sempre fiz atividade física, que é um hábito mesmo normal. Mas aí conversando com ela, eu falei com ela: olha, você não tem, que a mãe dela tava junto com ela, né? E a mãe dela veio e falou assim: tá vendo, Carol? Eu falo com você que você tem que emagrecer, que você não dá pra ficar desse jeito, que não sei o quê. Aí eu virei pra ela e falei assim: olha, eu não acho que você tem que emagrecer. Eu não acho nada disso. Eu acho que você realmente tem que pensar o que é bom pra você, o que faz sentido pra você nesse momento, né? Você tá com 8 meses, tá grávida, tá vivendo esse momento, tem a sua outra filha. Não fica preocupada com isso. Isso não pode ser algo que realmente vai te trazer um peso. Aí ela falou: tá vendo, mãe? Foi engraçado aquelas conversas de mulher, né? Aí ela falou assim: mas realmente a sociedade. E a gente conversando, né? Ela falou: a sociedade realmente cobra isso da gente, né? Eu lembro que depois que eu tive a minha primeira filha, todo mundo me perguntava assim, porque ela conta que ela sempre foi magra. E ela falou assim, que todo mundo perguntava pra ela assim: e aí, quando que você vai voltar ao peso normal? Gente, que falta de amor, né? Ninguém tem que perguntar isso. Que peso normal? Eu acho esse tipo de pergunta, sabe? Então, assim, e sempre vem de mulher, né? Nunca, o homem não pergunta isso. Meu marido nunca me perguntou, Gedeon nunca virou pra mim. Aliás, ele nem sabe quanto que eu peso. Gedeon nunca perguntou: amor, seu peso é o mesmo de quando você engravidou? Né? O homem não preocupa com isso. Isso é muito da mulher mesmo, dessa cobrança que a gente faz uma com as outras, dessa necessidade, né, de comparar, de competir. E olha, gente, isso é muito desnecessário, isso é perca de tempo. Por isso que quando eu falo da liberdade, é isso, né? Quando você entende, gente, por que eu sou mãe, por que eu tenho esse corpo? E quando você entende que o seu corpo, ele tem que caber muito mais uma mulher forte, uma mulher inteligente, uma mulher sábia, uma alma de amor, uma alma carinhosa. Isso é infinitamente mais importante do que um corpo sem celulite, sem dobrinha, sabe? E isso não é papo furado não, gente. Isso é sério. É muito sério isso. A gente tem que parar com essa neurose, sabe? Eu, graças a Deus, não tenho ela mais não. Mas eu sei que muita gente tem. E quando você vai visitar uma pessoa que acabou de parir, leva um bolo de chocolate pra ela, faz um café, conversa sobre o filho, pergunta pra ela se tá precisando de alguma coisa. Não vai perguntar pra ela quanto que ela vai voltar o peso, né? Nossa, é tão deselegante. E não tem isso. Ninguém tem que saber quanto vai voltar o peso, quando não vai voltar o peso. Essa não pode ser a nossa preocupação de verdade. Uma questão é saúde, é lógico, saúde sem saúde a gente não faz nada. Eu vivo uma vida com muitos hábitos saudáveis. Graças a Deus eu tenho muita saúde. O Gedeon fala comigo: gente, eu acho incrível que você não tomou uma Neosaldina. Gente, de verdade, a minha alimentação é muito boa. Eu tenho hábitos realmente muito saudáveis, mas eu não faço isso para ter corpo. Não é o meu objetivo, é saúde, é mobilidade física, porque arrumar a casa, cuidar, matar os leões a toda a floresta num dia e de noite, ainda ter que se divertir com o Tarzan, ser a Jane, a gente tem que ter um corpício bem, com muita mobilidade, né? Senão a gente não consegue nem abrir as pernas direito. Então, e na realidade isso é uma questão muito, minha mesmo, é da minha essência, né? Eu não faço isso com obrigatoriedade nenhuma, de verdade. Quem me conhece desde criança sabe. A mamãe sempre
Gente, a mamãe me colocava para temperar salada, até hoje eu faço isso. Mamãe sempre realmente preocupou com isso. E eu e meu irmão, a gente sempre fez muito esporte. O Léo hoje, ele é tenista. Aliás, ele e o Nino, né, o filho dele, fofo, o Nino tá aí, virou um mini Guga, com 3 anos de idade, vou te falar, joga tênis melhor que então, assim, são esses hábitos que a gente começa na infância, né? E é tão importante até a gente saber isso, porque a gente já começa a colocar esses hábitos para os nossos filhos, né? Porque senão a criança, né? Nossos filhos vão crescer assim, sedentários. E isso é uma questão de saúde, não tem nada a ver com o corpo, nada a ver mesmo com o corpo. E a mulher, ela se prende mesmo. Quando a gente viaja assim, eu vejo muito isso, que às vezes a mulher, ela vai tirar o short, a canga, né? É engraçado que eu tiro tudo, eu ando de biquíni para um lado, para o outro, corro atrás dos meninos e pulo na piscina e saio da piscina. Eu vivo a vida, né? Eu não tenho, é a liberdade. Por isso que eu acho tão importante a gente ter liberdade. Porque você vai viver a sua vida intensamente, sem preocupar, sem neura. E se fulano viu, não viu, se, sabe? E eu vejo muitas mulheres, às vezes eu tô lá tomando sol, brincando com os meninos e tudo, a mulher vai tirar a canga, tirar o short, alguma coisa, ela olha para um lado, ela olha pro outro, ela vê se alguém tá olhando, vê se tem alguma mulher, ela entra rápido dentro da piscina, ela sai rápido da piscina, já põe a roupa de novo. Gente, você tá na praia, você tá num clube, você tá na piscina, pode ficar de biquíni, vai ser feliz, né? Vai andar, correr, pular. E eu acho que é muito isso, assim, a gente realmente tem que entender que não estamos aqui para competir com ninguém, cada uma tem o seu tempo, cada uma... E é engraçado porque quando a Sabrina Sato falou isso, eu fiquei pensando, gente, a Sabrina Sato falar que a amiga dela tá sarada e ela não. A Sabrina Sato nasceu sarada, né? Ela pariu sarada, né? Como que ela pode pensar isso? Mas pra gente entender como que essa comparação, ela fica, né? Independente da mulher, independente da classe social, independente de qualquer coisa. Mulher, infelizmente, acaba tendo isso muito internamente. A gente tem que trabalhar isso pra gente poder não sofrer, né? Pra gente poder não preocupar. Esses dias eu tava no salão, né? Aí meu cabelo tá bem grande, assim. Hoje ele tá preso, mas normalmente quando eu fico com ele solto dá pra ver, né? Uma mulher, é uma pessoa que eu conheço das redes sociais, inclusive, né? Mas eu tenho muito respeito, muito carinho por ela e tudo. E aí ela virou pra mim, ela tem cabelo curtinho e ela é mãe, tem 2 filhos. Ela virou e falou assim: Cá, você tem que cortar seu cabelo tá muito grande. E eu fiquei olhando pra cara dela. Ah, mas eu gosto. Ela virou e falou assim: não combina mãe com cabelo grande. Mãe, tem que cortar cabelo, não pode ficar com cabelo grande. Eu falei: não, amor, eu gosto, né? E assim, é com muito respeito, muito carinho que eu falo isso, porque eu sei que é uma forma dela ver, né? Ela falou assim: não, a gente não, senão não dá tempo de lavar, não dá não sei o quê. E eu comentei com ela, né? Na realidade, eu fiz uma brincadeira com ela: não, cabelo curto dá muito mais trabalho, porque eu acho que deve dar muito mais trabalho. Mas a questão de dar trabalho ou de não dar trabalho, eu tô bem assim, eu tô feliz assim, né? Não entendo. Sabe, é umas coisas que a gente... E é sempre mulher, né? Porque homem, você não vê o homem falando essas coisas. O homem, ele não preocupa com isso. Então, realmente a gente tem que... as mulheres têm que se unir, né? E se unir e não colocar peso na vida da outra, porque, vamos combinar, ninguém quer separar por causa de mirtilo, né? Ninguém. Eu acho que quando a mulher entende que ela pode dividir as tarefas, e faça isso sem medo, gente. Olha, eu vou te falar com toda sinceridade. Homem, às vezes, a gente pensa que eles são folgados, a gente tem essas crenças, né, de achar que o homem é folgado, que o homem não vai fazer, mas eles gostam, o homem gosta de participar das atividades da casa, o homem gosta de participar de tudo. E isso é bom pra família, se une a família. É tão legal, você vê que a família fica muito mais unida, você vê que a família é um momento junto, né? Às vezes a gente acha que para estar unido tem que ir pro zoológico, tem que ir pro parque de diversão. Não, a gente pode estar unido lavando a casa, arrumando a casa. A gente pode estar unido assim também. É uma atividade em grupo e gasta caloria, né? Já que a gente já gosta de tudo que gasta caloria. E no final fica todo mundo feliz, todo mundo entende a organização, entende as prioridades, né? Então vale a pena, viu? Olha, se eu pudesse dar uma dica, eu falaria muito isso, para as mulheres aprenderem a colocar os maridos, independente se tem empregada, tem diarista, não importa, gente. A questão não é
é que eu tenho alguém para fazer o serviço em casa. A questão é inserir o marido dentro de casa para todas as atividades. Né? Às vezes eu escutava algumas mães falarem assim: meu marido é um paizão. O que ele faz? Troca a fralda. O que mais? Troca a fralda, né, gente? Nada contra, né? Tá tudo bem, ele é um paizão mesmo. Nenhum pai, nenhuma mãe deve ser definido pelo que faz, não é isso. Pai, mãe é mãe, pai e acabou, né? O amor é inexplicável, não existe isso. Toda mãe, todo pai exerce o seu melhor papel. Isso daí, gente, é um desafio, né? Um desafio. Então, não é essa a questão. A questão é pra gente não se sobrecarregar. Então, eu sempre falo assim, não, então manda ele também fazer isso, fazer aquilo, para poder inserir ele na casa, em todas as atividades, participar de tudo e para entender também, né? Porque, às vezes, quando o homem, né, o pai, não participa da lida com a criança, não participa das atividades da casa, né, às vezes ele não tem o dom, não tem um talento, tudo bem, mas se ele participar com um pouco que seja, ele entende que aquilo ali tem é desgastante, né? Às vezes é desgastante, aquilo ali exige um esforço, e aí ele não passa a te cobrar tanta coisa, porque sabe o que eu acho? Que quando esse marido, eu esqueci o nome dele, ele mandou uma mensagem para ela: nossa, eu tô surpreso que você esqueceu o mirtilo, não foi por maldade, né? Eu acho que é porque para ele, como ela fazia tudo, ele achava que ela gostava. E ele achava que ela estava bem, né? Porque ela fazia tudo, ela queria fazer tudo. Então, por que ele achava, né? Qual o problema dele mandar a mensagem, né? Assim, não estou defendendo o homem, não, mas você entende que tem muito a ver com a forma como a gente comunica com o outro? Se você fala para o seu marido: olha, hoje eu não vou para o supermercado, eu tô cansada, vai lá e faz. Pronto, ele tinha comprado 1 quilo de mirtilo, não tinha tido problema nenhum, né? Claro que eu tô falando assim de uma forma muito superficial, eu nem li o livro dela todo, né? Eu não sei como é que é a história. E nem tenho que julgar, nem nada, não cabe a mim ser juiz nessa história. Mas eu acho que diante dessas, eu acho que todas as situações, né? Eu acho que cabe a gente pensar. Eu acho que tudo que acontece, todo tipo de acontecimento que tem, né? Com os casais, com a maternidade, né? Com a paternidade, eu acho que é muito importante a gente ver aquilo ali pra gente não entender como é que é dentro da nossa casa e ver como referência, né? Eu acho que a gente fala muito do maternar e fala pouco do paternar, né? O paternar eu acho que cada vez mais está sendo até mais visto. Eu acho muito legal isso, porque realmente isso não é uma coisa exclusiva da mulher, né? O cuidado com os filhos, a responsabilidade com os filhos, não, é dos dois. Eu acho muito legal ver isso. E quando falo maternar, tem as atividades domésticas incluídas. Então, quando fala paternar, também tem as atividades domésticas, né? Então, é por isso que é muito importante. E eu acho, assim, que a mulher, ela, do mesmo jeito que ela teve o direito de sair para trabalhar fora, o homem tem o direito e o dever de trabalhar dentro de casa, para poder a família não sobrecarregar. Porque, na realidade, é engraçado que às vezes a gente fala, isso fica muito no meio, no papo de feminismo e machismo, não é isso. Se um casal tá junto, se casou porque se ama, né? Então, se quer ficar junto, se ama, quer ficar junto para sempre. Então, se quer isso, comunicar é muito importante. Falar a verdade é muito importante, ser honesto. Se seu marido te perguntar, tá tudo bem, não tá, fala, não tá tudo bem. Né? Porque mulher tem muito essa mania assim, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não tá, né? Não, tá tudo bem? Tá. Não tá. Tô cansada hoje, tô estressada, né? Mas nem gritando, né? Vamos falar com amor, com doçura, né? Mas é importante comunicar. Eu acho que realmente essa falta de... E medo, né? A mulher tem medo, eu sei. A gente fica achando que tem que agradar o tempo todo. Aquele livro A Coragem de Não Agradar, ele é fantástico. Porque realmente, a gente não tem que agradar. Não tem que agradar o tempo todo, não. Eu lembro que ano passado, quando eu fui fazer a viagem com as minhas amigas, né? Eu participo de um grupo que chama Ciranda de Mulheres. E a gente foi fazer um retiro. Eu fiquei 2 dias fora só. E a gente foi fazer um retiro. A gente foi pro Retiro das Rosas, fazer um retiro. A gente foi comemorar lá, confraternização. Foi no Retiro das Rosas. E eu lembro que antes de sair, eu falei com uma amiga minha assim, nossa, deixei tudo arrumado, né? Arrumei tudo, que os meninos iam ter natação, o Gedeão ia ficar com eles todos os 2 dias.
Eles estavam na escolinha ainda, né? Tava tendo aula. Eu falei assim, olha, deixei tudo arrumado, que eles tinham natação, isso aqui, deixei tudo arrumado. O Gedeon não tinha que fazer nada. Ela falou assim pra mim, por que você fez tudo isso? Eu falei assim, porque aí o Gedeon acha fácil, e aí depois se eu quiser sair outra vez, quiser viajar de novo e tal, ele não vai achar ruim. Mas olha só, né? Precisa disso, gente. Gedeon já está careca de saber fazer tudo, faz tudo. E já falei que ele faz muito melhor do que eu muitas coisas. Inclusive até algumas brincadeiras com os meninos, que eu detesto brincar de carrinho. Brinco de tudo, gente. Esconde, pega, de super-herói, brinco de tudo, vivo morto. É tudo vocês imaginam. Agora, de carrinho, nossa, não dá. Toda vez que tem que brincar de carrinho, eu falo assim, vamos ligar a televisão? Não gosto mesmo, não. Mas a Gedeon sabe fazer tudo. E eu ainda fiquei preocupada em deixar tudo pronto. Aí essa amiga minha virou pra mim e falou assim, quando eu tive minhas filhas, eu era doida pra fazer faculdade. Aí eu resolvi fazer faculdade. E aí, na primeira semana, eu fazia a mesma coisa. Deixava minhas filhas de banho tomado, fazia a janta, fazia tudo, deixava tudo pronto. Só que eu comecei a ficar muito cansada. Voltava da faculdade, tinha pouco tempo pra dormir, pra poder acordar e trabalhar, não sei o quê. Não fiz mais não. Eu vou te falar, meu marido fez melhor do que eu. E é verdade, né? Às vezes a gente tem isso, né? A gente fica com essa coisa no coração assim, não, eu tenho que fazer isso. Não, eu não posso deixar de fazer, ele não vai saber fazer. Não, eles gostam que seja assim, assado. E não, né? Vamos delegar, vamos terceirizar, vamos deixar o pai ser pai. É muito importante a gente deixar o pai ser pai do jeito dele. Exercer a paternidade do jeito dele. Isso é bom pra mulher, isso é bom pro marido, isso é bom pros filhos, isso é bom pra todo mundo, né? Então, olha, vamos unir a família e que nenhum mirtilo seja motivo pra gente poder brigar. Vamos aprender realmente a dividir tudo, né, gente? Eu acho muito legal esses relacionamentos que a gente conhece, esses casais que a gente conhece, que realmente o marido participa de tudo, o pai é super participativo, porque você vê que a família é unida. É muito legal ver isso. Quando eu saio, assim, que eu vejo, às vezes na natação tem um pai que ele vai com os dois meninos, ele tem um filho e uma filha. Eu acho tão legal, eu falo, gente, que legal, né? O pai que tá fazendo esse papel, porque pai e mãe é tudo, né? Nesse sentido é tudo igual. Cada um vai fazer do seu jeito, mas, né, é um papel deles. A partir do momento que a gente teve filho, a gente quis, né? Então, vamos colocar a mão na consciência, vamos dividir tudo, porque dividir, como é que é? Dividindo a gente multiplica, né? Tem um negócio. Então, vamos dividir para multiplicar. Multiplicar o amor, multiplicar o tempo, né? Porque quando a gente divide, a gente acaba tendo mais tempo depois para fazer outras coisas, juntos também, ou separado, né? Mas é muito bom isso. Então, vamos lá pra gente poder não deixar que nenhum mirtilo e que nenhum item que tenha faltado na lista de compras seja realmente motivo pra gente poder se separar, estressar e surtar, né? Porque esse surto que ela teve, que essa escritora conta que ela teve, eu acredito que muitas mulheres se identificam com isso, com essa sobrecarga de funções, de tarefas. E a gente pode dividir e continuar sendo feliz a mesma coisa. A gente pode dividir e continuar sendo feliz, não, porque ela não estava sendo feliz, né? E ela fala isso, inclusive, num trecho que eu li do livro, ela fala que aparentemente estava tudo ótimo, ela estava achando que estava tudo super bem, que o casamento era ótimo, estava tudo bem, estava bem na empresa, e ela viu que não estava nada bom. E foi nesse momento que ela percebeu isso. Então, vamos parar, silenciar, respirar, entender o que é que a gente está fazendo da nossa vida, entender quais são os nossos comportamentos, né? Como que a gente está vivendo a relação com o marido, como que a gente está vivendo a relação com a casa, como que a gente está vivendo a relação com os filhos. E de verdade, comunica com todo o amor, com todo o carinho do mundo, aquilo que você está sentindo. Comunica primeiro com você. E não se sinta mal, tá? Não se sinta mal, de verdade, não se sinta julgada. Não se sinta, olha, a gente tá aqui, gente, pra viver uma vida cada vez mais com coerência, com sentido. Então, não tenha medo do que você vai escutar de você. Escuta a sua voz, escuta o seu interior e exala toda a sua essência com amor, com carinho, com afeto. Se dê a oportunidade de ser você com coerência, viver com coerência, com honestidade
E vamos viver um casamento feliz, um casamento com respeito, um casamento com divisão de tarefas, unidos e multiplicando cada vez mais amor, carinho, afeto e paz no coração, tá? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.